Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e o tema de hoje é esquizofrenia. Então vamos tentar entender um pouco o que é esquizofrenia e, de modo muito superficial, como funciona a mente de um esquizofrênico. Então, pegando pela visão psicanalítica, a esquizofrenia ela é uma subestrutura da psicose. Então o sujeito ele pode se estruturar dentro da psicose e ainda ter como subestrutura a esquizofrenia. E aí, como que funciona a questão da esquizofrenia? Então, como que funciona a mente de um psicótico? Então, comecemos pela psicose. A psicose dentro da psicanálise é aquela situação onde não há a entrada da função paterna. Então, para quem quiser entender melhor o que é função paterna, tem um vídeo no canal, aproveite e já se inscreve no canal do YouTube. Clica no botãozinho vermelho ali de inscrever-se. Se inscreve e dá uma olhada nos vídeos mais antigos. Tem que puxar a página até o final e colocar em carregar mais, porque já tem aí em torno de quase 60 vídeos no canal, então está lá, bem nos mais antigos. Tem dois vídeos, um sobre função paterna e materna e um sobre as estruturas psicológicas. E um também que é desenvolvimento a partir de Freud, que também é bem útil para entender essa questão do desenvolvimento, da função materna-paterna, das estruturas, das subestruturas, porque nesse vídeo especificamente vamos estar trabalhando mais sobre essa subestrutura específica que é a esquizofrenia. Então o que ocorre? Quando não há a entrada da função paterna, este sujeito ele tem todas as suas necessidades atendidas de imediato e ele acaba perdendo a parte aonde ele se entende como um indivíduo à parte do mundo. Então não fica muito claro para o sujeito psicótico que o mundo e ele são coisas à parte. Não fica bem claro para ele que existem regras sociais. Não fica claro para ele que há coisas que são tidas como erradas, ilegais. Então na mente do psicótico tudo pode. E aí muita gente confunde a psicose com a perversão, que é o caso dos psicopatas. Os psicopatas são perversos e existe também um vídeo no canal a respeito da perversão. O psicótico, ele não é na configuração do psicopata, porque o psicopata ele sente prazer em matar, em gerar o mal. O psicótico não. Quando ocorre de um psicótico gerar o mal, para quem seja, pelo motivo que seja, é algo muito espontâneo. Então é algo que simplesmente ele acredita precisar fazer naquele momento e ele faz. Então não é uma coisa planejada. De maneira geral, quem se estrutura dentro da psicose não tem uma configuração que leve ele a planejar vinganças para o futuro, coisas muito a longo prazo. Em geral, se ele faz algo, não é porque ele tem prazer em fazer algo ruim, mas sim porque para ele não é ruim. Então é aquela situação literal onde o sujeito ele não sabe identificar isso. A gente está falando de casos extremos de psicose e quando o sujeito está em surto. É muito importante deixar isso claro. Então não é que qualquer psicótico vai sair por aí matando pessoas. Isso não acontece, nem de longe. A grande maioria dos psicóticos nem são identificados como psicóticos porque muitos deles nunca chegam a desenvolver um surto e nunca chegam a fazer nada. Mas quando esse sujeito está em surto e acaba cometendo um homicídio ou agredindo fisicamente alguém de maneira muito grave, é porque ele acredita que naquele momento ele está ameaçado e ele precisa fazer aquilo. Então é uma coisa muito espontânea, não é uma coisa planejada a longo prazo. E aí dentro dessa estrutura da psicose, nós temos essa subestrutura que é a esquizofrenia. E o que acontece com o sujeito esquizofrênico? Alguns dos sintomas, das características da esquizofrenia por exemplo, ouvir vozes, ver coisas que as outras demais pessoas neuróticas não veem. Então o esquizofrênico ele pode ver pessoas na sua frente, conversar, dialogar com elas. Ele pode ver, por exemplo, fogo em sua frente. Ele pode ver coisas que para as demais pessoas não existem. Mas aí muita gente pergunta, então o esquizofrênico ele vê como se isso fosse real? É importante nós entendermos, ele não vê como se isso fosse real, é real. Para o esquizofrênico é real a pessoa que ele está vendo na frente, é real o fogo que ele vê na sua frente.
Se ele achar que está pegando fogo em alguma coisa, o fogo que ele está vendo é real. Tanto é que em casos extremos de psicose, por exemplo, se você pegar um esquizofrênico que te diz que tem fogo aqui na frente e você obrigar, forçar ele a colocar a mão aonde ele está dizendo, afirmando que tem fogo, pode inclusive surgir na sua mão queimaduras. Queimaduras exatamente como as de fogo. E aí você fala, mas como? Não é nada sobrenatural e é totalmente explicável por uma lógica científica simples. Nossa mente é poderosa. E a nossa mente pode sim produzir sintomas, pode produzir inclusive sintomas físicos. E isso Freud já nos traz nos seus estudos e no seu trabalho de muitos anos atrás. Freud já nos traz todos os sintomas que podem ser gerados, sintomas físicos, a partir de sofrimentos psíquicos. Então, se um psicótico esquizofrênico te diz que ele está vendo alguém na frente dele, não é que ele está imaginando alguém, ele literalmente vê. Mas como que funciona isso? Por que ele vê essa pessoa na sua frente? A nossa mente, ela tende a trabalhar de maneira fechada. Uma das melhores definições que eu ouvi até hoje para a psicose foi a definição de um colega de estudos da área de psicologia, que ele, provavelmente já trazendo de outras leituras anteriores, ele costuma definir o psicótico como alguém com a mente ou com o inconsciente a céu aberto. Ou seja, ao invés de ele projetar as coisas dentro da sua mente, como nós fazemos, os neuróticos de maneira geral fazem, ele projeta fora. Então, como que funciona isso? Por exemplo, quando nós pensamos em um personagem, em uma situação da nossa vida, por exemplo. Eu penso, daqui a pouco é noite, eu tô cansado, eu tive um dia inteiro de aula, eu vou para minha cama dormir. Quando eu falo que eu vou para minha cama dormir, pode ser de maneira rápida, simples ou quase imperceptível, ou de maneira mais elaborada. O que passa na minha mente? Eu me imagino indo para minha cama, deitando e tentando dormir. Que para mim, pessoalmente, não é uma tarefa muito fácil. Eu tenho alguns problemas para dormir. Mas, enfim, é o que se passa na minha mente. Então eu penso, na minha mente eu formulo toda aquela imagem de mim caminhando até a cama e deitando para dormir. O que ocorre na mente do psicótico esquizofrênico? Ao invés de ele imaginar na sua mente ele caminhando, pode acontecer dele ver a pessoa caminhando até a cama, deitando para dormir. Só que aí por que ele não vê ele mesmo em muitos casos? Por o nosso cérebro entrar em um conflito de se ver fora do corpo, ele acaba projetando isso em outra pessoa. Então ele vê um outro ser fazendo o que seria o que ele está imaginando em fazer. E isso pode ocorrer em várias situações. Por exemplo, quando nós criamos, para quem tem hábito, eu costumo escrever livros, então você tem muito hábito de criar personagens. E aí, para ser verdadeiro, para ser mais exato com os seus personagens, é necessário que você realmente crie todo um estereótipo do personagem. Então você tem que imaginar o personagem, imaginar cor de olho, imaginar cor de cabelo, imaginar roupa, imaginar porte físico, imaginar personalidade. Tudo isso você tem que estereotipar tudo isso do teu personagem para poder trabalhar com ele, seja escrevendo um livro, ou seja desenhando, seja fazendo o que for. Quando você faz isso, a maioria de nós neuróticos fazemos isso dentro da nossa mente e nós entendemos que aquela imagem que está surgindo na nossa mente, daquele personagem, com aquela roupa, isso tudo é produção nossa, da nossa mente, do nosso inconsciente ou da nossa consciência. Então é uma produção nossa. O que ocorre no caso do psicótico? Pode acontecer isso em casos mais extremos, de o psicótico, ao imaginar, no caso do esquizofrênico, ao imaginar este personagem criar na sua mente, ao invés de criar e entender que está na sua mente, ele cria na sua frente. E ele vê exatamente como a gente vê em filmes futuristas, onde há aquelas projeções holográficas da imagem
do indivíduo no ar, então você vê o indivíduo como se realmente estivesse ali. Isso a gente vê em filmes futuristas. É exatamente o que ocorre com o esquizofrênico. Ele vê o seu personagem na sua frente e ele consegue dialogar com esse personagem. E ele não consegue distinguir que esse personagem é uma criação da mente dele. Então, para ele, é uma pessoa completamente estranha. E sim, o diálogo que ele vai ter com esse personagem é um diálogo dele próprio, com ele mesmo. Como nós fazemos. Mesmo os neuróticos, nós temos, muitos de nós, principalmente os que têm um nível intelectual razoável e que costumam produzir, seja aí produzir escrita, produzir desenhos, produzir o que for na sua área de atuação, nós temos por hábito dialogar com nós mesmos. Então você faz perguntas para você mesmo responder. Então é um diálogo que nós temos, seja esse diálogo externo, muitas pessoas, e aí aquela velha história, né, que falar sozinho, tá falando sozinho é louco, é uma coisa muito estereotipada e um tanto preconceituosa, porque muitos de nós temos esse hábito. Se você não está se identificando com essa colocação, saiba que existem várias outras pessoas que vão se identificar, que é esse hábito de fazermos perguntas que nós mesmos vamos responder. Então, você sabe, você está consciente de que não há ninguém à sua volta, de que ninguém pode responder a pergunta que você está fazendo e você mesmo vai respondê-la. Mas ainda assim você dialoga consigo mesmo como uma forma de expor os seus pensamentos e conseguir organizá-los. E quando um psicótico tenta fazer isso, ele se perde. Então, diferente dos neuróticos que entendem que esse diálogo é consigo mesmo, não há ninguém à sua volta, o neurótico, ou psicótico, perdão, principalmente o esquizofrênico, lembrando que psicose é a estrutura e esquizofrenia é a subestrutura, ou seja, está dentro da psicose, esse psicótico esquizofrênico, ele vai, ao invés de dialogar com si mesmo, ele vai projetar o outro ou seu personagem na sua frente e vai dialogar com outra pessoa, mesmo sendo uma projeção sua. E ele não consegue identificar como uma pessoa à parte. Ele realmente entende como um outro ser e não como uma produção dele, uma projeção dele. E é muito importante entender isso para entender que quando um esquizofrênico te diz que ele está vendo alguém, não adianta você dizer para ele que essa pessoa não é real, que não tem ninguém ali, porque ele está literalmente vendo. Então é o mesmo que eu apontar uma arma para tua cabeça e alguém e várias pessoas em volta de você falam: não, ele não está apontando uma arma para tua cabeça, você está imaginando isso. Para você o que importa é que tem uma arma apontada para tua cabeça. Não importa que os outros estejam falando que não estão vendo nada, que a tua imaginação, se você está vendo, você acredita. E se você tem bom senso, você não vai levar com naturalidade uma arma apontada para tua cabeça. Então isso é importante entendermos para que não se cometa esse erro de ficar tentando provar para o esquizofrênico que é o que ele está falando, que ele está vendo, não está ali. Porque ele está vendo, você pode não estar vendo, mas ele está. E isso é uma coisa bem perigosa, porque quanto mais você tentar afirmar para o esquizofrênico que não está ali o que ele está vendo, mais você vai irritar ele e maior é a chance de que ele continue vendo, e ainda pior, em muitos casos, quando você começa a irritar ele, ele projeta a irritação dele na visão. E aí o que acontece? A visão dele vai falar para ele fazer coisas com você. Então coisas que ele quer fazer, se você começa a irritar ele, se ele quiser te agredir, por exemplo, ele vai projetar na sua visão essa ideia de te agredir, e ele vai ouvir da visão dele que é para ele agredir você. Então as chances de você irritar um esquizofrênico e isso acabar em péssimos resultados é enorme se você ficar insistindo de que o que ele está vendo não está ali. Então qual que é um dos modos? Primeiro, que um esquizofrênico e o surto, se ocorrer, geralmente as visões vão ocorrer quando ele estiver em surto. Se for uma pessoa agressiva, o mais recomendado de tudo é você nem ficar perto. É você realmente se afastar e chamar pessoas competentes para estar trabalhando com isso. Ele vai ter que ter um acompanhamento psicológico, obviamente. Também interessante em alguns casos extremos acompanhamento psiquiátrico, que há uma distinção completa entre o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Talvez aí logo eu grave um vídeo, creio que ainda não tenha gravado nada do gênero,
Então também seria interessante estar gravando um vídeo diferenciando o trabalho do psicólogo e do psiquiatra, que são coisas bem distintas. E esses são os profissionais adequados para trabalhar com esquizofrênico. Mas caso realmente você esteja em uma situação que é uma pessoa conhecida sua, uma pessoa com quem você tem envolvimento, e ela te falar que ela está vendo uma coisa, primeiro princípio, não contrarie. Como eu disse anteriormente, não adianta você dizer para ela que não está ali, porque ela está vendo. Então tá ali, para ela está ali. Segundo, não diga que você está vendo, porque também é uma hipocrisia você mentir. Se você não está vendo, não adianta você dizer para ela, eu estou vendo. Aí ela te pergunta, que roupa que está usando? Se lascou, não tem como. Então, qual que é a recomendação? Manter a calma e tentar fazer com que este esquizofrênico se acalme. Então, como que você vai fazer isso? Ele te diz que está vendo, ele ou ela, que seja generalizando, realmente se referindo ao indivíduo e não a sexo masculino ou feminino. Se esse indivíduo te diz que está vendo algo, olha, eu não estou vendo, mas eu acredito que realmente você está vendo. Eu não consigo ver, mas eu acredito que você está vendo. O que você está vendo? Então, uma das formas de você tranquilizar essa pessoa é perguntando a respeito da visão dele. Isso já é uma das formas que você tem de estar tranquilizando esse indivíduo, de ele estar se acalmando, e há uma tendência de que inclusive essa visão desapareça. Outra questão é sempre tentar fazer o máximo para acalmar esse indivíduo. Mas como eu disse, o principal, e creio que seja o mais adequado, é realmente dar um encaminhamento para pessoas competentes para isso. Então, ou para um psicólogo, ou para um psiquiatra. Se for um caso de surto, realmente que esse paciente se torne agressivo, tente te bater, te agredir, algo do gênero, está acionando os bombeiros, está acionando recursos médicos, realmente, principalmente os bombeiros, que geralmente têm essa função de estar fazendo atendimento a esse tipo de situação. Não contrarie, não irrite o indivíduo, porque se ele está em surto é porque provavelmente ele já está irritado com outras situações. Então ele passou por algum impacto muito grande recentemente, ele foi provocado por alguém de uma maneira indevida. Então sempre tomar o devido cuidado de não irritar esse sujeito, tentar buscar com que ele mantenha a calma, você também manter a calma. E se realmente perceber que esse indivíduo está agressivo e que você está em risco, se afastar e chamar pessoas competentes para estar atendendo. Como eu disse, em geral quem faz esse tipo de atendimento em algumas cidades é o SAMU, em outras cidades é o Corpo de Bombeiros mesmo. Então sempre tá tentando passar para as pessoas competentes para estarem trabalhando com isso. E muito importante também, para quebrar um pouco de tabu e preconceito, firmar novamente que muitos psicóticos, esquizofrênicos, nunca vão entrar em surto e nem vão saber que são esquizofrênicos. Então muitas pessoas que se estruturam dentro da psicose, dentro da esquizofrenia, nem vão chegar a saber disso, porque realmente é uma coisa muito relativa. Se o indivíduo nunca chegar a passar por uma situação de estresse tão altíssimo que desencadeie o surto, ele não vai ter surto algum. Então é muito importante afirmar que não se pode ter preconceito e nem a ideia de que deve afastar da sociedade esse sujeito, porque todos nós representamos riscos para a sociedade. Então se você for ver o número, a população que realmente é psicótica e que ainda se estrutura dentro da esquizofrenia é muito pequeno. E o número de criminalidade não é tão pequeno em relação à porcentagem da população. Então a tendência é que existam muito mais neuróticos cometendo crimes, que é a estrutura que a maioria de nossa estrutura, quase todos nós temos uma estrutura de predominância neurótica. Se formos analisar por os dados, a lógica é que existem muito mais neuróticos cometendo crimes do que psicóticos esquizofrênicos. Então, se for para afastar alguém da sociedade, temos que afastar todos nós da sociedade. Porque se os neuróticos são um problema, e os psicóticos também, a terceira estrutura que resta é a perversão. Então, realmente teríamos que afastar todos da sociedade, não há lógica alguma. Então é muito importante também quebrar esse preconceito, quebrar esse tabu. Então não é melhor ser neurótico,
nem psicótico, nem perverso. São estruturas na qual nós nos formamos e ambas podem funcionar perfeitamente e ambas podem ter surto e podem gerar problemas. Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí o que é a psicose e mais especificamente a subestrutura esquizofrenia. Relembrem sempre das advertências. Então, se vocês verem um sujeito em surto, um sujeito que realmente está numa situação descontrolada, evitem muito contato físico, evitem ficar perto. Pegar no sujeito é uma decisão péssima. Então, muita gente vai querer segurar o sujeito. Olha, é só realmente em casos extremos, que ele vá se atirar de um prédio, coisas do gênero. Porque o máximo que você puder evitar de contato com ele, melhor para a tua saúde, para a tua integridade física e inclusive para dele. Porque, principalmente esquizofrênicos, se você ficar pegando muito nele quando ele está em surto, ele tem uma tendência de piorar e de ficar mais estressado ainda. Espero que tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal, cliquem em gostei aí para ajudar a dar destaque ao vídeo. E sempre estejam atentos aí aos novos vídeos. Sempre que possível eu estou postando novos vídeos. Agora eu retornei às aulas, felizmente. Tivemos alguns probleminhas aí na universidade, de greve. O nosso país está numa situação política bem complicada. Mas felizmente retornei às aulas, então meu tempo já está um pouco mais escasso. Não está tão fácil estar gravando vídeos em seguida. Mas sempre que possível eu vou estar disponibilizando vídeos no canal. Então estejam acessando aí, assistam os novos vídeos. Obrigado a todos pela atenção e não esqueçam de se inscrever e de clicar no gostei. Até um próximo vídeo.